A explanação do Evangelho, no decorrer da semana, tivemos preparamos, começamos a preparar vários assuntos, vários temas, e nós ficamos indecisos, qual tema, então tinha aparecido Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois nos veio à mente o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí veio para a gente falar sobre o capítulo que tem uma das frases lapidares de Allan Kardec, que ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Seria sobre a reforma íntima. A reforma íntima, porque o verdadeiro espírita, ele se reconhece não por perfeição, porque o espírita não é perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas desqualidades, nós temos as nossas falhas, porque nós somos espíritos que vivemos aqui encarnados na Terra, e Terra, como nós temos conhecimento, é um planeta de provas e expiações, mais perto dos planetas primitivos do que os celestiais. Então todos, absolutamente todos que aqui moram, com raríssimas, se bem que exceção já é rara, mas é raríssimas exceções, que é uma redundância, não tem problemas, não tem dores, não tem defeitos. Então todos nós temos as nossas más tendências. Então o espírita também tem as suas más tendências, mas se reconhece ele pela reforma moral, porque se fizermos um balanço da vida da gente mesmo, a gente vê que a partir do momento que nós nos tornamos espírita, não excluindo outras religiões de forma nenhuma, mas é que o espiritismo nos esclarece, e é o que com a religião com a qual nós nos afinizamos. Se a gente fizer um balanço da nossa vida, nós vemos que nós modificamos muito no decorrer dos anos. Então a gente vê que nós nos reformamos, estamos nos reformando moralmente, através desse esforço que a gente faz no dia a dia, para domar essas más tendências. Mas não somos perfeitos. É a luta que nós fazemos todos os dias, no decorrer do nosso dia a dia, na nossa vida, é que faz com que nós possamos ir em busca da plenitude, em busca da perfeição, em busca de Deus. Mas isso não é coisa fácil, porque todos têm más tendências, todos têm dificuldades. E quando nós chegamos num grau de desenvolvimento, que não é um desenvolvimento muito elevado, mas mediano, quanto mais nós tentamos nos desvincular das nossas desvirtudes, mais as desvirtudes vão aparecendo. Quando a gente vence um obstáculo, outro aparece para que a gente possa trabalhar. É como se fosse uma coisa que não acabasse mais, e a gente fala: meu Deus, mas eu vou abrindo a minha mente, quanto mais eu abro, ao invés de a coisa melhorar, a coisa piora. Não é que piora, é que nós estamos mais maduros e já preparados para enfrentar determinadas dificuldades, e naquele momento o nosso inconsciente, ele libera, joga para cima mais um defeitozinho, com o qual nós temos que lutar. São os mecanismos de Deus. Mas nós não podemos querer abraçar tudo de uma vez. Nós não podemos abraçar tudo de uma vez, porque nós não teríamos condições de lutar contra todas as nossas más tendências. Isso eu estou dizendo por mim, não estou dizendo os senhores, mas contra as minhas más tendências, porque são muitas. Porque quanto mais a amplidão da nossa visão se abre, mais dificuldades a gente nota e mais defeitos a gente vê. Então nós temos que começar por um. André Luiz ou Emmanuel sempre nos diz: quando nós temos muito a fazer, é só começar pelo pouco. Começa pelo pouco, que esse pouco vai se tornar o muito. Um defeitozinho, por exemplo, a falta de paciência. Então nós temos explosões de raiva, num momento no trânsito, ou na conversa com uma pessoa. Qualquer pessoa que nos convoque a alguma coisa, a gente já explode. Então a paciência minha, por exemplo, é pouca. Então essa falta da paciência, o que é? É uma, vamos dizer, uma tendência, é uma dificuldade moral que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que lutar pela paciência. E isso, eu tenho três formas, eu tenho três modos que são conjuntos para que eu possa conseguir obter a paciência. Primeiramente, o objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ter paciência.
Porque quem perde não tem. Perdi a paciência, porque não tem. Meu objetivo é ter paciência. Esse é o objetivo? É o objetivo. Segundo instrumento, a fé em nós mesmos. Mas eu acredito que eu possa conseguir ter paciência? Sim, eu acredito em mim. Fé humana. Acredito nas minhas potências divinas. Acredito no poder que eu tenho dentro de mim. A fé humana. Mas acredito acima de tudo em Deus, a fé divina. Então a fé em Deus, de que nós conseguiremos, que Ele está ao nosso lado, em todos os momentos de nossas vidas, em todas as dificuldades, nós jamais estamos sozinhos. A partir do momento que nós nos conscientizamos disso, e de que nós acreditamos em nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus, nós temos as potências de Deus guardadas dentro de nós, já é o segundo instrumento. Só que quando a gente vai treinar, que nós acreditamos em nós acreditamos em Deus, e nós temos um objetivo de lutar para conseguir ter paciência, a primeira prova a gente desanima. Por quê? Porque quando parece incrível que quando a gente se propõe a uma coisa, essa coisa acontece constantemente, como se testando a nossa paciência. Mas é a realidade, está testando a nossa paciência. Qual é o terceiro objeto? Qual é o mecanismo e a terceira ferramenta? Persistência. Objetivo, lutar para ter paciência. Fé, que eu acredito que eu vá conseguir vencer. Em Deus, em mim. E persistir. Errei hoje, amanhã eu continuo. Errei amanhã, vou tentando, até que um dia essa paciência se incorpore em mim e faça parte de mim mesmo, como uma segunda, vamos dizer assim, natureza. Porque hoje essa segunda natureza, ela foi adquirida através dos hábitos que nós fomos adquirindo no decorrer dos séculos e séculos e séculos, porque nós não podemos, de acordo com a doutrina espírita, nos circunscrever a uma vida, que é a unicidade de existência, de forma nenhuma. Nós temos que abrir a nossa visão para que existe antes do berço e depois do túmulo outras vidas, porque como se restringíssemos a uma vida só, onde nós arrumamos esses defeitos? Onde nós arrumamos esses problemas? Por que é que nós somos assim? Será que é imediatamente? É um toque de mágica que de repente nós nos tornamos cheios de más tendências? Não, são coisas que no decorrer dos séculos e séculos e séculos nós plantamos em nós mesmos, e está calcificado. Então nós temos que pegar a picareta e ir quebrando essa calcificação, porque essas atitudes, essas más tendências se tornaram para nós uma segunda natureza, porque foi um hábito reiterado. Nós persistimos no erro, no equívoco, e hoje nós colhemos. Então nós temos que inverter a nossa trajetória, mudar o foco da nossa visão, dos nossos desejos da nossa vida, e procurar modificar a modificação moral. Intelectualmente nós, embora alguns hoje estejam com pouca inteligência, podem ter certeza que é momentâneo e dessa vida só, por uma necessidade de crescimento do espírito, porque é muito inteligente. Porque um instrumento que seria o violão, para o músico só tem uma corda. Então, como um grande músico, um grande virtuoso vai trocar uma sinfonia com um violão com uma corda só? Então essa pessoa, ou esse instrumentista, por necessidade naquela vida, veio com um violão de uma corda só, ou seja, com um corpo defeituoso, que tolhe, que tampa, que ensombrece as suas qualidades intelectuais. Aí ele vem com um baldo de recursos intelectuais. A gente fala, mas esse cara pode ser uma das maiores inteligências que tem na Terra, mas em razão da necessidade daquela vida, o instrumento veio com defeito. Então a gente tem que ver que nós estamos nessa trajetória e que nós temos que mudar o foco dos nossos desejos, da nossa visão e os nossos objetivos, passando a quê? A modificar-nos moralmente, para que a gente possa alijar da gente, diluir, tirar aquelas tendências más que foram plantadas no decorrer dos séculos e plantarmos, condicionarmos-nos ao bem. Objetivo:
lutar pela paciência. Isso é uma só das má tendências que eu tenho. Maledicência. É uma má tendência? É uma má tendência, faz muito mal. Se virmos no livro dos médiuns, o que causou a maledicência de 6 irmãs, lá na época de Kardec, que as roupas eram rasgadas, elas punham no baú, fechavam com um cadeado, as roupas eram rasgadas, punham no varal, eram destruídas, era a maior confusão na casa dessas 6 irmãs, e não sabiam o que estava acontecendo, ninguém dava jeito. Então um dia escreveram para Kardec, ou um amigo escreveu para que informasse, olha, o que está acontecendo? Kardec evocou, ficou sabendo por São Luís que essas irmãs eram muito maledicentes e que quem fazia isso era um espírito que elas haviam prejudicado muito e que estavam se vingando dela. Evocou esse espírito e ele disse: sim, elas judiaram muito de mim. Então vamos fazer uma coisa. Elas se comprometem, mandaram as cartas, se comprometem a parar de falar mal das pessoas, porque em razão da maledicência que o senhor chegou a essa situação, e o senhor para de incomodá-las, certinho. Ficaram um mês, voltaram a falar mal tudo de novo, ele voltou a fazer tudo de novo. A maledicência. Nós já notamos que quando nós propalamos uma inverdade, essa inverdade não tem retorno, porque já foi falada. No livro Para o Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues, tem a historinha de uma mãezinha que tinha uma menininha, filhinha, que ela gostava de falar muito mal dos seus amiguinhos, e falava mal de um, falava mal de outro, falava de amigos, falava de vizinho, falava de todo mundo. E essa mãe um dia falou: minha filha, vem cá, um dia de muito vento, pegou um travesseiro de penas, aquele travesseiro que é feito com penas, abriu o travesseiro e soltou essas penas ao vento, e espalhou para todo lado. Isso aí sumiu, porque o vento levou. Aí ela disse para sua filha: filha, agora você vai e cata pena por pena. Falou: mãe, a senhora está doida, como eu vou pegar essas penas? O vento levou tudo embora. Falou: é a mesma coisa da mentira e da maledicência, mesmo que seja verdade, nós não temos o direito de julgar as pessoas. Você espalhou uma maledicência, uma inverdade, você vai conseguir trazer de volta? Porque é como penas aos ventos, isso foi levado, sabe Deus para onde. Então nós temos que domar essas más tendências. Mas a gente fala: mas é muito difícil, é muito complicado, porque esse hábito é arraigado mesmo, e quando a gente vê, já foi. Primeiramente, nós devemos pedir ajuda aos nossos guias espirituais. Todo mundo tem um guia. Olha a bondade de Deus, a justiça de Deus. Todos nós temos um guia espiritual, que algumas religiões falam de anjo da guarda, o chamam de anjo da guarda. E esse guia espiritual, ele está para, como diz seu nome, nos guiar. No momento de dificuldade, nós pedimos a ele que nos ajude a escolher um caminho correto entre as alternativas que se nos oferecem. Aí vem a intuição: olha, vai por esse caminho. Mas na nossa ideia, aquele caminho não é o melhor, porque a gente acha, na nossa concepção de ser vivente e encarnado, que o melhor seria uma outra alternativa para optarmos. Mas ele diz: não, pode ir por esse, a nossa consciência nos fala. A gente escolhe outro caminho, se dá mal. Olha, hoje da guarda dos mortos. Então a gente pede para que ele, no momento de dificuldade, no momento que formos perder a paciência, que é um exemplo, para que tenha como que um sinalzinho, para que antes a gente reflita antes de fazer um automatismo, uma reação instintiva de agressão ao nosso próximo. Também aquela coisa, maledicência. Eu tenho esse péssimo hábito. Então o que eu peço? Meu anjo da guarda, meu guia espiritual, me ajuda. Na hora que eu for falar mal, dá um sinalzinho para eu ficar quietinho. E quando a coisa for muito forte, deixa eu pôr água na boca para não falar besteira. Depois eu jogo fora, conto até 10. Pouco a pouco nós vamos vendo que a gente consegue vencer essas nossas dificuldades. Tem os hábitos alimentares em excesso, a mesma coisa, tabagismo, alcoolismo. Mas tem coisas que somente a nossa vontade não tem mais jeito, porque já tomou conta nós de tal forma que nós precisamos de ajuda de médicos, de psicólogos, de psiquiatras. Eles vão nos prescrever remédios, porque sozinhos nós não temos condições de lutar contra isso. É o caso nas obsessões da subjugação. Quando chega no estado de subjugação, a pessoa já não tem quase nem vontade própria, ela precisa de ajuda. Nesse caso, quando chega num ponto
essa nossa má tendência, esse nosso vício moral, nós precisamos procurar ajuda quando nós não conseguimos sozinho. É feio? De forma nenhuma. É feio procurar um psicólogo? De forma nenhuma. É a nossa saúde que está em jogo. Deixa que os outros falem. Um psiquiatra, um médico, o que quer que seja. Porque nós precisamos de ajuda. Dar remédio, sim, porque tem determinados hormônios que o nosso cérebro não fabrica que tem que ser reposto por um remédio. Então a pessoa, não, mas eu não tomo remédio. Não é assim. Ele é especialista, ele sabe o que faz. Agora, se encontrarmos um psicólogo, um médico, um psiquiatra espírita, muito melhor, porque faz a conjugação e nos vê de uma forma holística, ou seja, total, integral, espírito, perispírito, corpo físico, causa. Nós somos a causa dos nossos defeitos, nós somos a causa, então tem que buscar curar a causa, porque o efeito é consequência. Hoje nossos efeitos, as nossas doenças, os nossos problemas, dificilmente, principalmente físicos, são curados. No caso meu, já foi feita a besteira, mas moralmente eu posso me curar. Então às vezes a gente precisa sim de ajuda de profissionais, e com isso a gente vai se fortalecendo. Mas a gente fala como? Nós temos um exemplo na história da humanidade, não é na história de Palmas, na história dos Tocantins, não, é da humanidade. Ele nasceu na cidade de Tarso. A cidade de Tarso é uma cidade cosmopolita naquela época, à beira-mar, comércio pujante. Ela já tinha passado sob o jugo dos assírios, dos persas, dos gregos, e agora estava, na época de Jesus, sob o jugo dos romanos. Quem nascia em Tarso era considerado aquele que fosse livre romano, uma cidadania cobiçada. Lá nasceu Saulo, nessa cidade de Tarso, na Cilícia. Não é Sicília, é Cilícia mesmo. Esse Saulo, ele estava a ser educado para ser um rabino, um doutor da lei. E ele fez as melhores escolas lá de Tarso, os professores de Alexandria. Se pode-se dizer que naquela época existiam universidades, tinham 3: Alexandria, Atenas e Tarso. Olha a importância dessa cidade. Além do que, a educação do pessoal que morava em Tarso tinha uma tendência muito grande grega, porque eles viveram sob o jugo dos gregos muitos e muitos anos. E Saulo falava o grego, falava o latim, falava o idioma judeu, estudava demais. Um dia Gamaliel, um doutor da lei do Sinédrio, conversando com o pai de Saulo, Isaac, falou: Isaac, Saulo precisa ir para Jerusalém, porque eu quero que ele me substitua no Sinédrio, porque eu vou aposentar. E Saulo foi levado para Jerusalém por Gamaliel, que era filho de Hilel. Hilel foi um dos maiores, vamos dizer assim, ele foi o sumo sacerdote do Sinédrio por muitos anos, e de uma sabedoria, de uma bondade extrema. Gravou o seu nome na história de Israel. Hilel, Gamaliel era seu filho, justo do mesmo jeito, bom do mesmo jeito. A justiça corria no sangue de Gamaliel. E ele levou Paulo. Nesse tempo, na mesma época, na cidade de Corinto, tinha uma família, o pai e 2 filhos, o filho Gesiel e a filha Abigail. Em Corinto chegou um procônsul, que é um governador daquele local, e começou a desapropriar em benefício próprio, que é um absurdo, porque a desapropriação é por um bem público, é para um interesse público e uma finalidade. Começou a desapropriar os bens para ele mesmo. E o pai de Gesiel e de Abigail foi conversar com o pessoal, com ele. Foi chicoteado até a morte, não resistiu. Gesiel foi vendido para ser escravo nas galés do próprio procônsul. Quando se era escravos nessas galés, a possibilidade de voltar eram próximas a 0, porque morria nas galés. Gesiel foi para as galés. Abigail, por comiseração de um soldado romano, foi levado para uma família. Essa família a encaminhou para Zacarias e Ruth, que se tornaram seus pais adotivos, porque a amavam e ela os amava. Só que a situação naquela região estava muito complicada. Mudaram-se para Jope.
Lá em Jope, Zacarias conseguiu um empréstimo, montou uma granja, começou a crescer e a ganhar dinheiro, e conseguiu ser fornecedor de animais para o Sinédrio, que era uma coisa raríssima essa concessão. Ele conseguiu, ficou rico. Então eles moravam em Jope. Saulo conheceu Abigail e se apaixonaram um pelo outro, como é normal. 30 anos de idade, ela com um pouco mais de 20, 25, começaram um romance. Saulo, naquela ocasião também, tinha uma doutrina nascente de um homem chamado Jesus. Esse rapaz tinha vindo de Nazaré, uma cidadezinha, uma vilazinha lá da Galileia. Se olharmos o mapa, nós vamos ver naquela época Galileia, Samaria e Judeia. Então tinha que passar de Samaria para chegar à Judeia, a Jerusalém. Esse homem era da Galileia, ela Galileu. Paulo pouco se preocupou. Hermínio Miranda diz que Paulo disse para si mesmo: a única coisa boa que vem da Galileia são as frutas e as flores, o resto não presta. Natanael, ou Bartolomeu, que é a mesma pessoa, quando convidado por Filipe para fazer parte do apostolado de Jesus, o que ele disse? Mas da Galileia, de Nazaré, vem alguma coisa que presta? Olha o conceito que tinha esse Jesus, olha o conceito que tinha os moradores daquela religião. Então Paulo deu pouca atenção, falou: olha, um carpinteiro, Galileu, isso vai acabar logo. Mas não se acabou, porque de repente Paulo tem a notícia de que o tio de um amigo seu que morava lá em Damasco, Sadoc, tinha sido curado da vista. Jesus já tinha morrido nessa ocasião, tinha sido curado da vista por Estevão, na casa do caminho. A casa do caminho era onde Pedro, João, Tiago tinham formado um local de atendimento às pessoas necessitadas, carentes, aos excluídos, a todos aqueles que eram jogados pela sociedade de Jerusalém, eram levados para a casa do caminho e eles tratavam. Estevão estava na casa do caminho, fazendo uma explanação. Chega Paulo, seus asseclas, e Paulo começa a discutir com Estevão, inclusive porque ficou, acredita-se que enciumado de ver o conhecimento daquele moço, mas era um moço muito pobre, e Paulo começou a discutir, quase que saíram umas vias de fato, que era um tapa, e Paulo convocou e convidou e disse: eu te desafio para um embate lá no Sinédrio. Ele falou: eu não vou. Estevão falou. Hermínio Miranda nos fala que ele não era obrigado a Estevão, porque primeiro, ele não estava sendo acusado de nada, segundo, ele não tinha sido notificado ou intimado pelo Sinédrio para que comparecesse para se defender de alguma acusação, e não tinha acusação contra Estevão, mas esse jovem Saulo pegou e conseguiu com um amigo uma acusação contra Estevão, para que ele fosse chamado ao Sinédrio. Chegou no Sinédrio, o Estevão como que humilhou Paulo perante os doutores da lei, mas falou da ressurreição, falou de Jesus, começaram a vaiar. Paulo bateu em Estevão, na cara de Estevão, até se cansar. Estevão não falou um A, suportou caladamente todo aquele flagelo. Saulo então, não conformado com aquilo lá e humilhado, conseguiu a pena de morte para Estevão, pela lapidação. Lapidação é apedrejamento, mas a lapidação e o apedrejamento, à época, não é aquela lapidação e apedrejamento que nós temos aqui, quando a pessoa passa e joga uma pedra. Não. Você joga uma pedra num gato? Não. Eram pessoas especialistas, carrascos em atirar pedra. Começavam-se com as pedras pequenas pontiagudas para machucar a pessoa e torturá-la, depois com as pedras grandes para matar. Evitavam-se a cabeça, até que tivesse muito machucado, aí acertavam a cabeça e matavam essa pessoa. Foi a pena de morte de Estevão. E Paulo insistia para Abigail: vamos lá ver a minha vitória em cima desse homem aí. Vamos ver, ela não queria. Ela tentou de toda forma, que como está a pena de morte daquele rapaz, que ela nem conhecia. Abigail, por força da insistência de Paulo, foi. Quando Abigail olha, era seu irmão Gesiel, que tinha sido morto por Paulo e que era um Estevão. Quando ela disse: é Gesiel meu irmão, tiraram ele, Estevão, levaram para um lugar reservado. O carrasco falou: mas ele ainda não está morto. Mas Paulo falou: tira ele daí e leva para lá.
ela conversou com Gesiel deu último suspiro, morreu. Estevão. Paulo disse para Abigail: aqui termina tudo entre nós. Naquele momento. E a partir daquele momento, Saulo começou a perseguir os judeus. Perseguir mesmo, com uma sanha violenta. E tinha largado de Abigail. 8 meses depois, ele não aguentou a saudade de Abigail. Foi pedir perdão para Abigail e ela estava à beira da morte. Tanto é que ela morreu. Aí Paulo virou um verdadeiro inferno na vida daquelas pessoas do caminho. E quando Abigail estava doente, um tal de Ananias, um senhor velhinho, passou por lá e começou a conversar com ela e a converteu ao cristianismo, que não se chamava cristianismo na época. E aí Paulo ficou louco então, e ele achou que ela ia curar e ele ia tirar aquilo da cabeça dela em razão da doença dela, mas não conseguiu. Aí Paulo começou a perseguir, pediu autorização para ir a Damasco, porque ele disse: olha, Jerusalém já está limpa, já está pacificada, agora eu quero Damasco. Mas por causa de Ananias, que estava em Damasco, ele torturou um rapaz, até o rapaz dizer onde estava Ananias. Disse: Paulo vai para Damasco. Na hora que sai para Damasco, 300 quilômetros de Jerusalém a Damasco, foi ele com Jonas, Jacó e Demétrio, seus 3 homens de confiança. Chegando perto de Damasco, uma luz muito forte clareou o céu. Paulo viu e Jacó viu essa luz. Paulo caiu do cavalo, no meio dessa luz vem caminhando um homem, e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: sou eu, Jesus, aquele que persegues. Não lute contra o seu aguilhão. Ou seja, a missão de Paulo não era perseguir cristão, era justamente divulgar o cristianismo. A partir daquele momento, ele teve uma mudança radical. A única coisa que ele perguntou para Jesus foi: o que queres que eu faça? Jesus disse: vá a Damasco, que lá vão te dizer o que fazer. Foi a Damasco. Jonas e Demétrios voltaram, Jacó foi com ele. Foi buscar Jacó. Jacó foi procurar Sadoc, que era esse amigo de Paulo, e contou o que tinha acontecido. Ele não aceitou Paulo na casa dele, inclusive porque estava cego também, porque naquele momento ele ficou cego. Foi para uma pensão, 3 dias sem comer, sem beber. Ananias chegou, bateu a porta, o estalageiro bateu na porta, ele achou que fosse Jacó ou Sadoc. Quem és? Ananias. Aí diz Hermínio Miranda: a vítima buscando o algoz, o cordeiro buscando o lobo. Ananias passou a mão na vista e disse: aquele que você encontrou no caminho, Jesus, pediu para eu vir e te curar. Passou a enxergar. A partir daí, Paulo foi uma das maiores histórias da humanidade em relação à divulgação do cristianismo. Se os senhores leem o livro Atos, que é de Lucas, o livro Paulo e Estevão, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, os senhores vão ver o que Paulo passou a chamar Paulo, que era Saulo, sofreu. O tanto que esse homem apanhou por Cristo. Tudo que ele tinha feito de errado contra, ele fez a favor de Cristo. Era considerado o vaso sagrado por Jesus. Atente-se, o vaso, não o conteúdo, porque o conteúdo é Cristo, o conteúdo é o cristianismo. Saulo era o vaso. Passou-se a chamar Paulo, porque um dia ele encontrou Sérgio Paulo, um procônsul que tinha sido salvo por Estevão de uma doença muito violenta, e estava doente de novo, e foi chamado Paulo e Barnabé para curá-lo. E Paulo perguntou: mas o senhor conheceu então Gesiel? Aí o Sérgio Paulo se emocionou. Barnabé disse para Paulo: Paulo, agora que Saulo, você agora que é da doutrina de Jesus, você não acha que convém mudar o seu nome para ser um homem novo? Ou seja, morre o homem velho, nasce um homem novo? Sim, em homenagem a Sérgio Paulo, vou me pôr o nome de Paulo, que também era a tradução do Saulo, que é hebreu, Paulo romano. Diz um historiador, que eu não sei quem, que foi para que ele não esquecesse as origens de que ele fez anteriormente. E ele sofreu, ele viveu, ele lutou por Cristo, até chegar o momento que ele falava: hoje nada temo, porque carrego as marcas
do Cristo, tudo machucado, cheio de cicatrizes. Ele chegou num grau de desenvolvimento em razão da sua força de vontade, da sua modificação, porque ele quis. Qual era o objetivo de Saulo naquela época? Perseguir Cristo. Qual passou a ser o objetivo de Paulo? Mudou o foco. Divulgar Cristo, o maior divulgador da doutrina cristã. Mudou de foco, mudou de atitude, mudou a sua vida. Passou a ser Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que queria pregar a doutrina de Jesus no seio do romanismo. Foi a Roma, pregou a Nero, foi morto, decapitado, cumpriu com a sua obrigação. As primeiras pessoas com as quais ele encontrou quando ele desencarna, Estevão e Abigail, que o seguiram no decorrer de toda a sua vida de apóstolo de Jesus. Por isso nós não podemos dizer que é impossível, são impossíveis as coisas nas nossas vidas. Não, olha os exemplos. Saulo tornou-se Paulo. Francisco de Assis era milionário, um jovem muito rico, deixou tudo, absolutamente tudo, modificou a sua vida, mudou o foco, porque o seu foco era outro. Ele gostava de farras, gostava de festas, gostava de tudo. Largou de tudo, mudou o foco para divulgar Jesus. O exemplo mais próximo de nós, um grande exemplo para a humanidade, Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Nós sabemos o que Cristo sofreu, o que Chico sofreu na sua vida, o tanto que ele passou de sofrimento, de dor, principalmente dor física com a sua visão. No entanto, ele jamais abandonou Jesus, porque o cristianismo é o espiritismo. Nós, espíritas, somos cristãos. E é considerado o cristianismo redivivo. Olha que Chico sofreu. Jesus, que nada devia, o único Espírito puro e perfeito que pisou na terra, que nada, absolutamente nada, devia. Olha o que ele sofreu, olha como ele foi morto, coroado com uma coroa de espinhos para zombar dos judeus, pregado numa cruz, com pregos de ferro, chicoteado. Quiseram quebrar sua perna para que morresse mais rápido, mas em razão da intercessão das pessoas não fizeram isso. Sofreu desmesuradamente, sem reclamar. No fim da sua vida, o que Jesus fez? E que disse, no alto do auge das suas dores e da cruz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Olha os exemplos que nós temos na humanidade para poder fazer essas modificações em nós mesmos, porque eles foram o que eles são hoje por esforço próprio. Não foi bênção, não foi presente, não foi graça de Deus, foi esforço, obviamente que acompanhado por Deus, supervisionado por Deus, mas pelo esforço próprio, pelas lutas que eles mantiveram com si mesmos, porque os inimigos exteriores são fáceis de ser domados, é só evitá-los, mas os inimigos interiores, os gigantes da alma, o ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, é muito difícil de ser domado. Mas nós temos que começar, a partir de um dos pequenos defeitos que nós temos, escolher e lutar contra isso, até que modifiquemos as nossas atitudes e a nós mesmos. Porque só seremos felizes quando nós tivermos o nosso coração e consciência tranquilos, porque onde está o nosso tesouro, é onde está o nosso coração. E o dia que nosso coração estiver realmente em Jesus, pensando no bem, em fazer o bem e viver o bem, embora recebamos o mal, em perdoar aqueles que nos caluniam e aqueles que nos injuriam, aí sim nós seremos felizes, independentemente das condições físicas, das condições de saúde, das condições financeiras, econômicas em que nós nos encontramos. E para isso nós temos o Evangelho de Jesus explicado pela doutrina espírita. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Essa é a explanação do Evangelho da noite. Obrigado.